Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ismi, do Estúdio Ismi, e hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho mais sobre minha máquina de corte. Tem muita gente perguntando pra mim, mandando mensagem no Instagram, mandando mensagem nos comentários, me perguntando mais sobre a minha máquina, porque eu sei que ela não é tão divulgada assim pra papelaria personalizada. Eu acho que o pessoal que conhece mais essa máquina é um pessoal que trabalha mais com gráfica. E tem gente que tá com curiosidade para entender melhor sobre ela, porque usa Silhouette ou usa Cricut e tá tendo um pouco de dificuldade. Então eu vou mostrar um pouquinho mais pra vocês sobre como que ela funciona, eu vou mostrar assim no geral, tá? Aí se vocês tiverem dúvidas, vocês deixam aqui nos comentários, que aí eu vou tentar responder todo mundo. Essa aqui é a minha máquina de corte, ela é da marca Banner Cut e o meu modelo é o modelo Light, tá? Esse modelo aqui, ele tem, se eu não me engano, 60 centímetros aqui de boca, então ele cabe um papel até de 60 centímetros de largura. Você tem a possibilidade de cortar em plotter, né, que corta em rolo, ó. Aqui eu tenho um suporte para você colocar o rolo. Essa máquina aqui, ela tem um carrinho onde fica a faca, ó. O meu carrinho é o simples, então ele tem uma ferramenta só, que é só a faca. Ele tem aqui a leitura das marcas de registro por câmera, então ele tem uma precisão ótima. A velocidade também eu consigo regular, ele tem uma velocidade muito boa. E aqui eu tenho um painel digital, que depois eu mostro pra vocês ela ligada e eu mostro pra vocês fazendo alguns cortes aí, pra vocês terem uma ideia de velocidade, de precisão que a máquina tem, tá? Aqui atrás, ó, eu tenho uma alavanca que sobe todos os roletes de uma vez só, então ele sobe e abaixa os roletes para não prender o papel. E cada rolete, ele tem uma alavanquinha individual aqui que eu consigo regular a pressão do rolete. Então, se eu quero uma pressão maior ou menor dos roletes. Então, ela é uma marca muito boa, ela é considerada uma que já tem máquinas mais profissionais, né? Por exemplo, eu tenho uma Cricut Maker. Ela não é considerada uma máquina profissional, né? Ela é ali para fazer mais alguns projetos, mas não é uma máquina para te dar produção, grande produção. As máquinas dessa marca aqui, ela já é considerada uma máquina profissional. E ele tem, gente, esse meu modelo aqui é um dos modelos de entrada, tá? Um dos modelos mais baratos que a marca tem. Mas ele também tem máquinas menores. Eu comprei essa daqui porque a minha intenção era ter comprado uma plotter de impressão, mas eu acabei mudando de ideia. Mas eu já tinha comprado essa máquina, então eu decidi ficar com ela mesma, né? Eu já tinha comprado e eu gostei muito dessa máquina, então pra mim acabou compensando, eu não me arrependi. Mas eles têm uma máquina menor, que é o modelo Craft, que é um modelo assim de mesa, sabe? É do mesmo tamanho da Silhouette, da Cricut. Então é um modelo menor, só que ele tem o mesmo sistema. Eu conversei com o meu vendedor e ele me falou assim que todas as máquinas deles têm o mesmo sistema. Então, independente se você comprar uma máquina maior que esta ou menor, que é o modelo Craft, o sistema é igual. Então, hoje, pra mim, na verdade, compensaria ter uma máquina Craft, que é menor, ocupa menos espaço. Mas eu não me arrependo de ter essa aqui não, tá, gente? O modelo Craft tem a mesma ferramenta, é o mesmo painel, a mesma leitura aqui por câmera. Aqui, ó, nessa máquina, a leitura dele é por câmera, então aqui tem uma câmera que ele mostra ali no painel. Depois eu mostro pra vocês ele lendo ali as marcas de registro que você consegue enxergar aqui no painel, que te dá uma precisão bem boa mesmo, assim, a precisão dela em relação à minha Cricut, essa aqui é muito melhor. A velocidade dessa aqui é o dobro da velocidade da minha Cricut, né? E sem usar a velocidade máxima dela, tá? Porque eu dificilmente, eu acho que eu nunca usei a velocidade máxima dessa máquina, assim, para projetos do dia a dia, mas para testes mesmo. E depois eu vou mostrar pra vocês como ele cortando alguns projetos, tá? E comparando com a velocidade da Cricut, a precisão e velocidade da Cricut. Então aqui, ó, eu tenho um painel digital, aqui eu tenho um carrinho com suporte para lâmina, ó. Esse suporte aqui de lâmina, ó, ele é assim, aqui dentro, ó, fica a minha lâmina. A lâmina deles, a faca, né, é o padrão Roland, então é uma lâmina, essa aqui é uma lâmina que eu consigo comprar ela bem barata, as minhas eu compro no AliExpress. Essa lâmina aqui eu pago uma média entre R$ 1 e R$ 2 cada lâmina. Eu compro assim, ó, uma caixinha com lâminas, então acaba compensando bastante a compra dessas lâminas aqui. Por exemplo, a minha Cricut, uma lâmina original da Cricut, a última vez que eu comprei eu paguei R$ 45 em cada lâmina. E essa lâmina aqui é tipo entre R$ 1 e R$ 2 cada lâmina, tá? Tá certo que não é original, né, gente? Essa lâmina aqui é do AliExpress, mas
Eu descobri também que essa padrão de lâmina aqui é o mesmo da Cricut, então eu uso as mesmas lâminas para as duas máquinas. Aqui nesse suporte eu consigo prender e soltar aqui, ó, essa rodinha dourada aqui, eu abro e aí aqui na rodinha prateada eu consigo regular a altura da minha lâmina, então eu consigo colocar ela mais pra dentro ou mais pra fora. A minha lâmina aqui, ó, fica só uma pontinha pra fora, porque se eu coloco muito a minha lâmina pra fora aqui, quando a lâmina anda aqui, ela acaba riscando o meu papel, né? Ela acaba arranhando o meu projeto, então eu deixo só uma pontinha bem pequenininha pra fora e eu regulo ela mais na pressão do corte para mim conseguir fazer o corte certinho sem estragar meu projeto. Então eu regulo aqui a altura pela essa parte prateada e depois eu prendo a minha lâmina à altura dela, a regulagem que eu quero aqui na partinha dourada. Então assim, é uma máquina que tem um sistema, eles usam o mesmo sistema da Foison, que é o Sigmaster, né? O programa para usar essa máquina é o Sigmaster, que é o mesmo da Foison. Eu gosto muito, é um programa, gente, que eu nunca tinha usado, mas ele é um programa simples, tá? Ele consegue instalar uma extensão dentro do Corel, para quem usa o Corel, e tem a possibilidade de você cortar direto pelo Corel também. Eu não uso essa extensão, mas eu sei que tem como usar essa extensão. A dificuldade que eu tive com essa... Na verdade, não foi nem com a máquina, foi com o programa, é porque não existe nenhum treinamento. Por exemplo, eu comprei a máquina, veio só o manual de instrução para mim montar esse pezinho, tá? Porque a minha máquina já vem com a possibilidade de você colocar ele o pé e não precisar colocar em cima de bancada. Mas eu só recebi esse manual de instrução bem simples de como montar, mas eu não recebi de como usar a máquina. Então eu tive bastante dificuldade no começo para até eu conseguir fazer o primeiro corte, porque eu nunca tinha usado e eu tava tipo no escuro. Aí eu descobri que a Foison tem o mesmo sistema da Banner Cut. E aí eu comecei a assistir os vídeos da Foison para conseguir usar o sistema. Então, assim, depois que eu aprendi a usar o sistema, o básico, pelo menos ali, é bem simples, tá, gente? O ponto bom, positivo deles é que eu conversei com o vendedor, com o Guilherme, e falei pra ele que eu tava com dificuldade. Daí ele me passou o WhatsApp do técnico da marca. E ele, gente, ele é ótimo. Então eu mando pra ele, por exemplo, eu tô com dificuldade de cortar tal coisa. Eu mando foto, mando vídeo, mando áudio. E ele me responde bem rápido também, com foto, vídeo, ele me manda, sabe, me ensinando bem, ele fica ali comigo até eu conseguir fazer o corte. Então, esse é um ponto super positivo. O duro é que eu tenho que ficar falando com ele sempre, que eu tenho dificuldade, sabe? Não existe, por exemplo, eu comprei minha Cricut, eu já falei isso em outro vídeo, e junto com a Cricut veio um curso para te acompanhando até, ensinando todas as ferramentas e te acompanhando até fazer o primeiro corte. Então, as ferramentas eu consegui usar, aprender a usar sozinha usando esse curso que veio junto com a máquina. E coisa que eu não tive com a Banner Cut, né? Apesar de que o acompanhamento e assistência que eu tenho com a Banner Cut é muito melhor do que a Cricut. A Cricut eu não tenho assistência dela, tipo, se eu tenho algum problema, a minha dificuldade em ter uma resposta é maior na Cricut do que na Banner Cut. Então, a Banner Cut é bem melhor nisso também. Mas a maior vantagem que eu acho nessa máquina aqui é o corte matriz. Ela tem a possibilidade, gente, de cortar se for o mesmo projeto, tá? Se eu tenho um projeto que eu vou cortar ela várias vezes, eu tenho uma produção maior, eu tenho só uma impressora A4, então eu emendo uma folha na outra e eu corto várias de uma vez só. Eu, particularmente, corto entre 3 e 4 folhas, mas eu sei que tem gente que corta até de 5 em folhas, por vez, assim, né? Então eu faço a programação da máquina ali, né, no painel, eu habilito o corte matriz, e aí eu emendo uma folha na outra, e aí quando eu coloco aqui na máquina, a máquina corta a primeira folha e ela já em sequência, sozinha, já vai fazer a leitura da segunda folha, e assim, né, a quantidade de folhas que eu habilitar ali na máquina. E isso me dá muita produtividade, né? Aumenta muito mais. E como a minha maior produção é de adesivo, eu não preciso usar a base de corte. Essa máquina aqui, ela veio com duas bases de cortes grandes, né? Então, eu acabo não usando eu só uso as bases de cortes hoje para fazer corte de tags, né? Caixinha, tag, essas coisas assim. Mas essa máquina aqui, ela também consegue cortar em matriz com tag. Mas aí, por exemplo, eu consigo colocar de 2 em 2 folhas na base de corte. Então, os tags e caixinhas eu corto de 2 em 2 folhas. E se for adesivos, eu corto de 3 a 4 folhas por vez. Que me ajuda muito, né?
A velocidade dessa máquina eu vou comparar com a velocidade da Cricut depois. Eu vou fazer um vídeo filmando as duas, comparando o corte de uma e de outra. Vocês vão ver que o corte dessa é muito mais rápido que o da Cricut, né? A leitura das marcas de registro da Cricut é bem mais demorada que essa aqui. Eu vou comparar ali com vocês depois. E, gente, eu já tô falando demais, mas eu vou mostrar agora pra vocês um corte, alguns cortes, né, de alguns projetos nessa máquina pra vocês verem como que funciona. Aqui, gente, eu já tenho uma produção, ó, que eu preciso cortar. Então, eu vou preparar aqui com vocês pra mim colocar lá na máquina. Sempre que eu vou cortar na máquina sem precisar usar base, eu preciso colocar um papel aqui, ó. Emendar um papel aqui, que pode ser um papel que a gente não vai usar pra nada, assim. Pode ser um rascunho, pode ser... Eu uso esses papéis aqui, ó, que vem com papel fotográfico, sabe, de proteção. Mas pode ser offset, pode ser... Só tem que ser mais ou menos na mesma gramatura aqui, ó. Mas pode ser até um rascunho, qualquer coisa, tá? Aí, essas bordas aqui, ó, eu sempre tiro pra mandar as cartelas. E aí, eu corto e sobra assim, ó, o pontinho aqui do papel fotográfico. E eu guardo e eu uso esses pedaços aqui, ó, pra emendar as folhas, porque aí eu já não preciso ficar gastando fita. Mas pode ser fita crepe, tá? Pode ser alguma fita assim pra colar aqui também, é só pra colar, tá? Eu vou usar isso daqui porque eu guardo, em vez de descartar eu guardo e eu reaproveito. Ó, eu colo aqui, ó, eu só não posso tampar essas marcas de registro, tá? Senão a câmera não lê. Então esse aqui, como eu colei um pouco torto, ó, eu vou colar assim, eu vou rasgar aqui, vou colar assim, só pra não tampar aqui as marcas de registro. Aí eu venho aqui e corto, ó. E aí eu vou emendando as outras folhas assim também. Aqui eu já tô com a minha máquina ligada, ó, ela fica com essa luzinha azul aqui. E aqui eu tenho o painel da máquina, ó. Então aqui, ó, é um painel de touch, tá? Antes de começar qualquer corte, eu sempre pego um rascunho, algum papel, esse daqui é aquele de proteção, sabe, do papel fotográfico. Eu sempre coloco ele aqui, ó, prendo ele aqui, o papel, né, abaixo dos roletes, com a alavanca aqui atrás, ó. Aí eu prendo aqui e aí eu vou calibrar a minha câmera. Então, eu vou tirar aqui, ó, minha ferramenta de corte. E aí, eu vou colocar essa pecinha aqui, ó. Que ele é tipo uma pontinha de caneta, sabe? Ele é tipo uma pontinha de caneta. E aí, eu vou colocar essa ferramenta aqui. Aí, aqui no painel, ó, eu vou vir aqui, câmera, ajustar. Aí, eu dou um start, ó. Aí, aqui, a câmera vai ler, ó. Tá vendo? Aí, eu vou aproximar aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui ele vai ter a cruz que a caneta riscou. Dentro dessa cruz tem uma linha pontilhada azul e tem uma cruzinha vermelha. Eu vou alinhar as três cruzinhas, né? A de caneta, a cruzinha de azul, que é o pontilhado da máquina, e eu também alinho a vermelha. Eu, gente, consigo movimentar a vermelha, tá? Ó, pra mim aqui já tá ok. Deixa eu confirmar se tá certo. Vou fazer de novo pra confirmar. Ó, vou alinhar aqui pra ter certeza que vai dar certinho. Ó, ficou certinho ali. Ele me mostra que as três estão alinhadinhas certinha bem no meio aqui. Aí eu dou um ok e volto lá pra minha tela inicial. Aí aqui eu vou voltar com a minha ferramenta de corte, lembrando, eu vou cortar adesivo. Então, eu tô usando aqui, ó, a faca de 30 graus, tá? Vou colocar a ferramenta aqui. Aí eu já vou colocar aqueles papéis, aquelas impressões que eu emendei, ó. Então, esse aqui, gente, tem 4 folhas, tá? Emendadas uma na outra. Então, eu vou colocar aqui dentro. Aqui, ó, tem uma flechinha na impressão, tá vendo? Essa flechinha sempre tem que vir aqui pra fora. Essa bordinha aqui, ó, eu vou alinhar ela certinho com essa partezinha, esse metalzinho aqui.
Eu vou centralizar aqui e vou prender. Aí eu venho aqui, ó, trago o meu carrinho e eu vou colocar a ponta da minha lâmina bem no encontrinho aqui da marca de registro. Ó, antes de liberar o corte lá no programa, eu vou vir aqui, ó, em configurações avançadas, matriz. Aí aqui, ele tá configuradinho aqui, né? Então, eu coloquei aqui que nas laterais não tem nenhuma emenda, né? É só uma folha na emenda, mas tem quatro grudados de comprimento, né? No comprimento do papel. Então, aqui tá certinho, ó. Vou habilitar a matriz aqui e vou voltar lá pro começo. Quando eu for autorizar lá no Sigmaster, ó, ele me aparece aqui esse quadro, confirmando que tem um só um só papel aqui, não tem dois, né? Tem um papel só, 4 sequenciais para trás e com a distância de 20 milímetros entre uma margem de registro e outra, tá certo? E eu vou aqui, ó, em matriz. Gente, eu vou fazer esse corte e eu não vou aumentar a velocidade nem nada, para vocês verem real qual que é a velocidade do corte. Esse corte aqui, gente, ele é uma velocidade média, tá? Ele tá com uma velocidade de 450 milímetros por segundo, mas a máquina ela corta até 650 milímetros por segundo. Depois eu vou cortar uma folha só para vocês verem o corte na velocidade máxima. Eu não costumo usar o corte na velocidade máxima, mas vou mostrar pra vocês como é que fica, né? Eu sei também, gente, que existem algumas adaptações que servem pra ter uma mesa extensora aqui, ó, pro papel não descer e não ficar abaulado aqui, né? Então o papel é uma mesa extensora que ela fica aqui, ó. Só que não é original da máquina, tá? É uma extensão adaptada. E aí eu tenho que adaptar. Como a máquina é nova e ainda. Agora acho que não tá mais a garantia, mas até pouco tempo tava. Então eu decidi esperar um pouco pra ir atrás dessa adaptação, sabe? Porque quando o papel tá assim, ó, às vezes tá vendo que ele levanta um gordinho ali? Quando ele levanta esse gordinho, pode acontecer da lâmina aqui, ó, acabar riscando o meu adesivo, sabe? Daí eu tenho que descartar aquele adesivo. Mas eu ainda vou ver como que é certinho essa adaptação. Ó. Eu sei que é uma mesa que você coloca aqui, ó, pra ficar reto aqui, ó. E ele não descer, tá vendo? Eu acho uma máquina rápida, pelo menos em relação à minha Cricut, ela é bem mais rápida. Ela me adianta bastante, assim. E esse fato dela ter esse corte matriz me ajuda muito. Esse corte que ela faz em volta dos adesivos, gente, é uma coisa minha, tá? Não precisa pôr. Eu coloco o que eu uso de guia pra refilar o adesivo e deixar ele na cartela certinho. Eu gosto de pôr, mas você não precisa pôr. É uma coisa que eu gosto de usar de referência depois pra cortar as bordas, ó, e ter esses pedaços aqui que eu uso até pra emendar depois. Mas não precisa, é uma coisa que eu coloco porque eu me adaptei melhor assim. Mas ó, ele vai cortando sequência e ele vai cortando sozinho, sabe? Então me adianta bastante. Deixa eu colocar um lixinho aqui, porque tá caindo um pozinho do papel fotográfico. Ó, tá vendo que ele faz uma bauladinha aqui, ó? E aí com a mesa extensora ele fica assim, ó. E aí a possibilidade de riscar é menor. Ó, ele vai ler a última folha agora. Aí aqui no painel, ó, ele vai mostrando o alinhamento da marca de registro com a câmera, sabe? Em
relação à minha Cricut, assim, eu acho que essa dá muito mais produção, é muito mais rápida e eu tenho menos problema de corte torto com essa máquina, por isso que eu gosto mais dessa, né? Mas depois eu vou mostrar, eu tenho umas tags para cortar, eu vou cortar as tags nessa máquina e eu vou configurar para cortar na Cricut também, para vocês verem a diferença do corte entre as duas máquinas. Ó, ela cortou aqui. Eu vou tirar aqui, ó. Eu vou tentar tirar uma folha aqui pra vocês verem como ficou o corte. Vamos ver se eu consigo, porque, né, meio ruim aqui de pé. Sem apoiar direito, ó. Aqui não cortou direito porque ficou o adesivo aqui, né? Que eu colei bem na bordinha. Mas, ó, ele cortou bem certinho. Ele não cortou aqui a parte de trás, ó. O corte tá configurado certo. Então, agora eu vou cortar uma folha na velocidade máxima da máquina pra vocês darem uma olhadinha. Agora, gente, eu vou colocar pra cortar um na velocidade máxima, tá? De 650 milímetros por segundo. Eu dificilmente uso nessa velocidade, mas eu vou mostrar pra vocês que ela consegue ser uma máquina bem rápida. Mas geralmente eu uso numa velocidade mediana. Olha a diferença que tem de velocidade. Aqui, gente, alguns adesivos eu cortei separado também, porque eu coloquei alguns adesivos aqui, que é um testezinho. Que aí eu vou mandar de brinde pra essa cliente, porque ela sempre compra comigo, então ela tinha me pedido alguns adesivinhos. E aí ela falou que ia comprar depois, aí eu vou fazer uns testezinhos pra ela. Olha a diferença que tem de velocidade, gente. E ele corta bem certinho, ó. Aqui na borboleta, acho que vai dar, como ele tem uma borda, vai dar pra ver certinho, assim, melhor, em relação à precisão da máquina, sabe? Vou tentar tirar aqui pra vocês, ó. Essa partezinha, é meio ruim tirar sem apoio, mas vou tentar tirar aqui. Ó, esses adesivos aqui de borboleta, eles têm uma borda, tá vendo? Em volta do adesivo. Depois eu mostro melhor pra vocês, mas ele tem uma bordinha, ó. Dá pra ver certinho a bordinha e a precisão da máquina, tá vendo? Ele não cortou nenhuma letrinha aqui, tá tudo certo. Vou mostrar aqui, ó, a precisão do corte, ó. Tá vendo a bordinha, as letrinhas aqui, ó. Esse aqui, talvez, ó, a bordinha desse lado ficou maior que a dessa, né? Mas assim, gente, em relação a Cricut, essa aqui é bem mais difícil dar problema, assim, em relação a precisão do corte mesmo, sabe? Ó, vou colocar bem de retinho, assim, porque é fácil ver, né? Vamos ver o outro ângulo. Agora, gente, eu vou cortar com vocês algumas tags para vocês terem uma noção um pouquinho melhor sobre produtividade. Então, aqui, essas tags rosas eu vou cortar ela na Banner Cut e as verdinhas eu vou cortar na Cricut. Então, aqui, ó, essa margenzinha aqui, essa bordinha preta mais escura é a área máxima de corte que a Cricut consegue quando é impressão e corte, tá? Que eles chamam de printing cut, né? Que é impressão e corte. Se for alguma coisa que só é corte, daí você consegue usar uma área maior. Mas se você for imprimir e cortar, essa é a área maior que você consegue usar. Então, com esse tamanho de tag, esse foi o máximo de tags que eu consegui colocar aqui dentro. Então, eu consigo colocar no máximo 9 tags aqui dentro.
Já aqui na Banner Cut, a área de corte dela é um pouco maior. Então, eu consigo, ó, aproximar até as bordinhas aqui, a lateral, sabe? Então, eu consigo fazer um encaixe melhor das tags aqui dentro. Então, o máximo de tag que eu consigo colocar na Banner Cut são 13 tags. Aí já é a primeira diferença grande, né, que dá, que você acaba economizando material, né? Que você consegue ter um rendimento um pouco maior com o material. Agora eu vou gravar a Cricut e a Banner Cut cortando e vou comparar o tempo das duas com vocês, tá? As tags já estão cortadinhas, ó. Eu vou mostrar pra vocês que é o mesmo modelinho da tag, ó. Então, o corte é igual, ó. É o mesmo cortezinho, tá? E aí, deu pra ver, eu acho, pelo vídeo, a grande diferença entre as duas máquinas, né? A Cricut, ela não é uma máquina profissional, então ela é mais lenta, né? E ela demora um pouquinho para ler ali as margens de registro. A Banner Cut, ela é bem mais rápida, então ela cortou o dobro de tagzinhas, né? Mais que o dobro de tags do que a Cricut. Só que também eu não usei a velocidade máxima da Banner Cut. Se eu tivesse usado a velocidade máxima, eu acredito que eu teria cortado, tipo, 2,5 folhas, quase 3 folhas. Não acredito que eu teria cortado 3, mas seria perto disso. Então, dá pra ver que a produtividade dela é bem maior do que com a Cricut, né? Só que também, a Banner Cut, eu só tenho a faca de corte. Então, eu só tenho possibilidade de cortar tag, adesivo, né? E já com a Cricut, ela já tem várias ferramentas, ó. Claro que essas ferramentas, ela não vem com a máquina, eu comprei elas separadas, né? Eu comprei separadas essas ferramentas. Mas elas têm várias ferramentas, ó, que eu consigo trocar ali. Então, aqui eu tenho, ó. Essa aqui é a de vinco simples, tá vendo? Então, ela é tipo uma rodinha, ó, de vinco simples. Aí, eu uso a mesma estrutura, ó, e aí é que eu tenho a vinco duplo,
Essa aqui, ó, ela é uma rodinha diferente, ó, essa aqui de vinco duplo. Aí aqui eu tenho, essa aqui veio com a máquina, tá? Ela corta tecido, essa daqui, e essa daqui é uma faca de corte profundo, ó. Então, eu tenho uma possibilidade maior com a Cricut de usar materiais diferentes, né? De fazer o corte de materiais diferentes, de ter projetos mais diferentes. Aí depende muito da sua necessidade. Sabe? De que você tem, de usar, que tipo de trabalhos você faz. Aí tá aqui, ó. Então, a Cricut também, ó, eu tenho a possibilidade de usar a caneta que faz desenho, sabe? Que tem a possibilidade de você fazer um desenho ali, tipo uma estampinha. Então, assim, a Cricut, ela tem muito mais possibilidades do que a Bannercut. Mas, se você usa só a ferramenta simples, que é de corte simples, para cortar tag e adesivo, né, caixinha, esse tipo de coisa, e você não usa o vinco, a Bannercut, sem dúvida, ela é melhor do que a Cricut. Agora, se você precisa de outras necessidades, né, a de vinco, a de corte profundo, você usa tecido, você quer fazer algum detalhe aqui com a caneta, daí não tem como, gente. Daí a Cricut, ela tem uma possibilidade muito maior, só que ela demora bem mais, né? Quem trabalha com produção, ó, dá uma diferença bem grande. Vou deixar vocês assistindo aqui outros projetos que eu fiz ultimamente, né? Alguns takezinhos. Mas eu falei um pouco mais sobre a Banner Cut. Eu espero que eu tenha sanado as dúvidas de algumas pessoas que estavam curiosas para saber um pouco mais dessa máquina, né? Eu comparei com a Cricut, então eu espero que vocês tenham entendido bem a função de uma e de outra. E é isso, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou tentar responder vocês o máximo que eu puder. E é isso. Beijo. Tchau!